Seja muito bem-vinda a mais uma aula desse canal e muito prazer. Eu sou o Marco, você é o seu professor aqui hoje, então pega o papel e caneta e vamos lá, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que você não precisa de motivação para ter um processo comercial funcionando. Se a sua empresa precisa do seu ânimo, o ânimo de uma pessoa para vender, o problema provavelmente não é o mercado, o problema é a estrutura que você criou. E eu já quero começar por aqui, porque parece um pequeno erro, parece uma coisa simples, mas não é. Tem muita empresa que não está travada por falta de cliente, não está travada por falta de lead, de cliente chegando no seu WhatsApp todo mês. Não está travada por falta de produto, está travada porque dentro dela as coisas dependem do humor de uma única pessoa. Depende do estado que uma pessoa tá. Se o dono tá bem, se a equipe tá afim, se o dia tá leve, depende da cabeça das pessoas estarem boas, depende da semana estar organizada. E empresa nunca cresce de verdade quando o comercial depende principalmente do estado emocional. Esse é o ponto. Porque a motivação é boa para começar, só que o processo é o que faz continuar. Faz sentido isso? Uma coisa que eu estou sempre pedindo aqui é, se faz sentido, se não faz sentido, deixa nos comentários aí, toca no botão de curtir para que a gente possa ter entendendo a temperatura aí do que eu estou falando aqui, do que eu tenho trazido para cá, para a gente poder ter trocas. Então usa os comentários ali, uma, duas, mais, quanto mais melhor para que eu possa entender como é que você está se sentindo aí. E também poder ter troca contigo, né? Então vamos lá. Então, se a motivação ela é boa para começar, por que que eu não posso depender só dela? Porque senão você não cria um processo. Motivação te faz abrir uma planilha num dia que você está inspirado, mas o processo é o que vai fazer você alimentar aquela planilha quando ninguém tiver vontade. A motivação te faz responder 20 clientes numa segunda-feira empolgada. O processo é o que faz você responder todos os leads na terça, na quarta, na quinta, inclusive no dia que você dormiu mal, teve uma briga em casa, teve um problema, de caixa e está sem paciência para conversar com ninguém. O processo vai te ajudar nisso. É justamente aí que a maioria das empresas e das pessoas que as empresas e as pessoas erram. A maioria trata a gestão comercial como se fosse uma atividade nobre, especial, quase artística, como se precisasse de clima, como se precisasse de disposição, como se precisasse daquela sensação de agora vai. Só que a venda não é evento, a venda é rotina. E rotina não foi feita para depender de inspiração. Tem gente que só organiza comercial quando sente medo. O mês aperta, o faturamento cai, o caixa encurta. E aí a pessoa entra em desespero de resolver e mexer em tudo. Organiza atendimento, mexe no WhatsApp, cria etiqueta, eh, tenta lembrar de todo mundo que já passou. Ah, mas aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que chamou, manda mensagem para cliente frio, mexe na planilha, abre o CRM, faz reunião. E aí passa 3 dias, volta o volume normal, entra a demanda, a operação esquenta, a motivação vai embora e a empresa volta a ser do jeito antigo. Então, olha que louco, a pessoa não tá sem informação, ela até sabe o que precisa fazer. Ela está estruturada para continuar fazendo quando a emoção muda. Esse é um problema real.
Porque quase todo empresário fala, já falou alguma frase parecida com essa, assim, "Semana que vem eu vou organizar tudo isso. Quando eu tiver mais tempo eu vou arrumar. Mês que vem eu coloco o sistema. Mês que vem o sistema vai andar. Depois eu vejo depois desses leads aí eu vou responder todo mundo e vou vender para todo mundo. Quando eu tiver um respiro aqui, eu vou desenhar os processos todos". Só que o cliente não espera você respirar. O lead não entra no seu WhatsApp e pensa: "Eu vou dar um tempo aqui, porque o dono dessa empresa aqui deve estar sobrecarregado". Não, ele entra, compara, percebe o nível de organização, sente a experiência e decide. Às vezes em minutos, às vezes não, na maioria das vezes. Então pensa comigo, você atende o WhatsApp, chega um lead, chega um cliente, você responde, no outro dia chega mais 3, depois chegam mais 4, você conversa, mas fica aquele retorno sem retorno, outro fica ali pela metade, você responde, ele já não responde mais, você já não lembra de responder. A outra você responde e ela até te pede um orçamento, aí você prioriza ela, aí o outro ali pediu um orçamento, vai pedir prazo, outro querendo condição, outro que sumiu depois do preço, e aí o processo, e aí sem processo, o que manda nesse ambiente vai acabar não sendo prioridade, vai acabar sendo a sensação. Você responde quem chamou a sua atenção, você responde quem te pressionou, você responde quem mandou mais mensagens, você responde quem você lembrou ou quem deu vontade. Percebe o tamanho do erro? Você acha que está trabalhando, mas na prática está improvisando. E o improviso cansa. Porque improvisar exige uma energia, exige uma energia o tempo todo. Toda vez que você não tem um processo, você precisa decidir de novo o que deveria já ter sido decidido. Quem responder primeiro, qual mensagem eu mando, quando que eu faço follow-up, quantas vezes eu tento de novo, quando esse lead vai virar uma proposta, quando ele virou um pedido, quanto que eu devo retornar, quem atende isso aqui, ou como atender isso aqui, principalmente se você tem equipe, aonde que ficou o registro disso, o que que eu faço com quem visualizou e não respondeu. Sem o processo, tudo vira decisão. E decisão demais o tempo todo esgota. É por isso que muita gente confunde cansaço com incapacidade. A pessoa fala, a pessoa fala: "Eu acho que não levo mais jeito. Eu acho que a minha equipe não tem perfil. Eu acho que o meu público é difícil. Eu acho que o lead da internet é ruim, não é para o meu produto é diferente". Porque muitas vezes, muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes é só um comercial montado de um jeito de um jeito tão desgastante, tão manual, tão dependente de boa vontade, de memória, de decisões momentâneas, que qualquer pessoa dali de dentro vai cansar. Porque tá tudo sempre pesado. E aqui tem uma virada muito importante. Porque você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de menos atrito. Guarda isso. Você não precisa de mais motivação para vender. Você precisa de um ambiente em que vender não dependa de alguém.
Porque, perdão, porque qualquer função, porque porque qual a função do processo comercial? Não é deixar a sua empresa bonita, não é parecer profissional, não é ter etiqueta colorida, CRM aberto, pipeline montado. A função do processo é reduzir a dependência de energia para que o comercial continue funcionando. Processo é isso, o processo é o que segura a operação quando a emoção acaba. É o que impede a venda de ficar refém do humor. É o que impede a empresa de vender bem só nos dias bons. É o que protege o seu faturamento da oscilação humana. E é aqui que eu vou falar uma coisa que talvez você precise ouvir com mais firmeza. Se o teu comercial só funciona quando você está inspirado, ele não funciona. Ele só performa em pico. E a empresa não cresce em pico. A empresa cresce em constância. Tem empresa que parece boa quando o dono tá ali, em cima. Mas basta ele cansar que tudo desmorona. Follow-up para, lead esfria, a equipe esquece de registrar, ninguém sabe em qual etapa cada cliente está, as propostas ficam soltas e os retornos somem. E aí o dono olha para aquilo e fala: eu preciso de gente melhor. Às vezes precisa, tá? Às vezes precisa. Só que antes disso, ele precisa olhar melhor o processo. Porque gente boa sem processo também se perde. Pensa num restaurante. Você não entra em uma cozinha profissional e vê cada um fazendo o que quer, o que tem vontade, o que gosta. Você vê padrão, você vê sequência, você vê função, você vê a ordem das coisas. Agora pensa no comercial da maioria das pequenas empresas. É o contrário. É conversa solta, é atendimento sem registro, é proposta histórico, é cliente sem a próxima ação definida, é follow-up que depende da memória, respondo quando quero, quando dá. É o dono tentando lembrar quem era mesmo aquela pessoa que pediu aquele orçamento. Isso não é operação, isso é uma sobrevivência. E enquanto você enxergar isso como normal, vai continuar aceitando um faturamento instável como se fosse parte do jogo. E não é. Nós temos. Eu estava conversando com um empresário que ele teve uma saída de um vendedor bem importante, uma pessoa que vendia muito bem, e o cara foi empreender. Se juntou com outro lá e resolveu abrir um negócio e foi embora. O dono voltou a vender e o dono voltou ali para a operação porque ficou sem uma pessoa na frente da empresa, é uma loja, vendendo o dobro do que o cara vendia. Por quê? Porque a venda começou a depender do ânimo, do cara tá ali na frente fazendo a venda, indo, correndo atrás. Tem muita gente trabalhadora, inteligente, que vive cansada porque tentando sustentar no braço algo que deveria ser sustentado pelo processo da empresa. Essa pessoa acorda cedo, resolve problema, faz anúncio, atende cliente, cuida de financeiro, grava conteúdo, apaga incêndio, fecha a venda, manda cobrança, organiza equipe, e no final do dia, ainda leva a culpa porque não conseguiu se organizar.
Só que o problema não é moral, o problema é estrutural. Não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, não é desinteresse. É uma empresa funcionando num modelo que exige do dono mais energia do que qualquer ser humano consegue manter por muito tempo. E ele vive nesse ciclo. Quando está motivado, melhora. Quando está cansado, piora. Quando o sentimento, organiza. Quando alivia, relaxa. Quando o caixa aperta, ele volta a correr. Quando entra dinheiro, ele solta o processo de novo. Isso é uma gangorra emocional disfarçada de gestão. E gestão de verdade não pode ser isso. Gestão precisa existir, inclusive quando você não quer. Aliás, principalmente quando você não quer. Porque é fácil parecer profissional quando você está empolgado. Difícil é manter um padrão quando você está cansado. É aí que a empresa de verdade aparece. Porque, deixa eu te mostrar, ó, olha a diferença prática entre um comercial dependente de motivação e de um comercial sustentado por processo. Na empresa dependente de motivação, o lead chega e cada atendimento nasce do zero. Não tem regra, não tem tempo de resposta, não tem etapa, não tem rotina, não tem follow-up, não tem histórico, não tem próxima ação obrigatória. Aonde, então, o que acontece e aonde? O vendedor ou o dono precisa pensar tudo de novo a cada conversa. E isso gera três coisas. Primeiro, lentidão. Segundo, inconstância. E terceiro, perda invisível. Lentidão, porque a pessoa demora para agir. Inconsistência, porque cada atendimento sai de um jeito. E perda invisível, porque você nem sabe aonde que está deixando o dinheiro. Agora, olha uma empresa com processo. O lead chega, existe um tempo de resposta, uma obrigação de tempo de resposta, exige uma forma de qualificar, exige, existe etapa definida, existe próxima ação definida, existe follow-up obrigatório, existe motivo de perda, existe histórico, registro de histórico. Percebe a diferença? Ali o comercial não nasce do humor, ele nasce com um padrão. E padrão liberta. Isso é contraintuitivo para muita gente, mas é verdade. Tem empresário que acha que o processo engessa. Na prática, o que engessa é a falta do processo. Porque sem processo tudo fica preso em você. Por exemplo, tem empresário que acha que humanização no atendimento, se eu automatizar o meu atendimento, vai ficar robótico. Eu preciso que as pessoas estejam atendendo para ser humano. Aí ele copia e cola uma mensagem para todo mundo. Ele copia e cola uma mensagem para todo mundo. Não chama ninguém por nome. Qual a diferença? A diferença é que se tivesse sido automatizado com a mesma mensagem padrão e com opções de ação para o lead, ele teria diminuído o tempo de resposta. Ele estaria mais perto da decisão do cliente. Quando você faz isso, você prende o processo a alguém. E aí fica preso na memória, preso na energia, preso no cansaço, preso na presença, preso na boa vontade.
Com processo, você cria uma estrutura que funciona sem pedir licença para o seu emocional ou para o emocional do seu time. E e não isso não significa robotizar o atendimento. Isso que é uma confusão. Processo não é tirar a humanidade, é tirar a bagunça. Uma coisa é ser humano, outra coisa é ser desorganizado. Uma coisa é ter flexibilidade, outra coisa é não saber em qual etapa o cliente está. Uma coisa é personalizar, outra coisa é esquecer de responder. Outra coisa é responder e outra coisa é estar esperando o retorno do cliente. Tem muita empresa que se esconde atrás das desculpas do meu atendimento é personalizado, e quando na verdade o que ela tem é falta de padrão e o cliente sente. Ele pede, aliás, ele pode não saber explicar isso tecnicamente. Aí eu não fui atendido tecnicamente, mas ele sente. Ele sente quando o atendimento tem direção, ele sente quando a empresa sabe conduzir, ele sente quando existe segurança, ele entende quando a conversa evolui, ele sente quando tem acompanhamento de verdade e também sente quando não tem. Ele sente quando o atendimento parece jogado, ele sente quando precisa repetir informação, quando ninguém lembra dele, quando você some, quando o contato, quando o contato, um fala um e outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Quando o follow-up vem tarde demais. Ele sente quando o comercial parece uma improvisação. Então o processo não melhora só na sua gestão, ele melhora a percepção de valor do seu cliente. Porque empresa organizada transmite segurança e confiança. E confiança e segurança vende. Quando vamos entrar, deixa eu entrar num ponto bem prático. Se você quer parar de perder motivação, precisa construir um comercial aonde o básico esteja decidido. O básico. Eu não estou falando do avançado, não estou falando de automação complexa, não estou falando de funil cheio de nome bonito. Eu estou falando do básico, que faz a venda não escapar. Bem simples. Número um, tempo de resposta. O lead chega, mas não pode depender de quando der. Tem que existir um tempo máximo aceitável. 2, registro. Se entrou em contato com você, se entrou em contato com você e você não registrou, você aceitou perder. 3, etapa. Cada lead precisa estar no lugar certo. Se é novo, se está em atendimento, se está proposta enviada, se está negociação, se está fechado, se é perdido, se precisa de reativação, ele precisa estar na etapa correta. 4, próxima ação. Se a conversa termina sem próxima ação definida, ela foi entregue ao acaso. Você está aceitando entregar de bandeja. 5, follow-up. Não é, follow-up não é responder a primeira tentativa. Isso, isso não significa desinteresse. Você precisa fazer o contato. Pode deixar que eu falar.
Muitas vezes, isso significa, precisar fazer follow-up significa vida real. Talvez a pessoa não está pronta para decidir. Então, o follow-up, ela precisa estar no momento correto. Abriu, não conseguiu responder, se distraiu, entrou numa reunião, foi atender alguém. Só que sem follow-up, você transforma silêncio em perda. E aí, geralmente, vem aquela questão de, ele não estava tão interessado assim, algo do tipo. E é aqui que está uma das grandes verdades que quase ninguém gosta de ouvir. Muita empresa não está perdendo venda para o concorrente. Está perdendo venda para sua própria falta de continuidade. Ela atende, mas não sustenta. Responde, mas não acompanha. Começa, mas não conduz. E condução comercial não pode depender de motivação. Tem que depender de regra. Agora, vamos entrar numa parte mais mental. Porque esse tema é de mentalidade. E a raiz do problema está aqui. O empresário brasileiro, principalmente o pequeno, médio empresário, foi acostumado a admirar a intensidade. A cultura valoriza muito o corre, a urgência, a disposição, a raça. Aquela imagem de quem está sempre correndo, resolvendo tudo, virando noite, apagando incêndio. Só que isso não é maturidade comercial. É falta de um. Isso é falta de sistema romantizada. A gente romantiza a falta de um sistema, de uma estrutura. Tem muita gente aplaudindo o caos porque ainda não entendeu o valor de previsibilidade. E previsibilidade é uma das coisas mais lucrativas que uma empresa pode ter. Porque quando você sabe quantos leads entram, quanto tempo demora para responder, quantos avançam, quantos recebem propostas, quantos fecharam, quantos não fecharam e por que não fecharam, você deixa de operar no escuro. E a empresa que sai do escuro para o claro, traz a luz, cresce de outro jeito. Ela para de viver a sensação e começa a viver na leitura, nos dados. Ela para de discutir no achismo e começa a olhar processo. Ela para de dizer, eu acho que eu estou com um problema no meu marketing. E começa a enxergar, não, o gargalo está entre o atendimento e a proposta. Ou o problema está no follow-up. Ou o problema está na demora da resposta. O problema está na ausência do registro, que chega no próximo e não sabe o que aconteceu. E isso muda tudo. Porque enquanto você não mede aonde perde, tudo parece um problema. Quando você mede, o problema ganha endereço. O problema e problema com endereço é problema resolvível. É problema que tem solução. Agora agora então vou amarrar uma coisa muito importante. Motivação faz com que você haja quando sente. O processo faz com que faz você agir quando precisa. Essa é a diferença. E empresa e empresa não sobrevive do que você sente. Ela sobrevive do que você sustenta. Tem dia que você vai acordar afiado. Ótimo. O processo vai andar.
Tem dia que você vai acordar cansado, mas aí é bom, porque o processo vai andar do mesmo jeito. Porque o objetivo não é construir uma empresa que funciona quando você está brilhando, tá? Tá 10 de 10. O objetivo é construir uma empresa que não desaba quando você oscila, porque você é uma pessoa. E aqui talvez esteja uma frase muito importante para esse conteúdo. Qualquer empresa parece boa num dia de inspiração. Empresa boa de verdade é aquela que continua funcionando num dia ruim. Num dia normal, num dia cansado, num dia cheio, num dia humano, é ali que o processo mostra valor. Não no pico, é no ordinário, no dia a dia. Então, se você sente que precisa entrar nesse clima para organizar o comercial, eu preciso te dizer uma coisa com clareza. Esse pensamento está te sabotando. E tudo que você adia por depender de motivação vira prejuízo. Vira prejuízo. O lead que esfriou porque você ia responder depois, a proposta que ficou sem retorno porque você não marcou a próxima ação, o cliente que sumiu porque ninguém acompanhou, a cliente que não registrou porque não existia regra, o dono que ficou sobrecarregado porque tudo passava por ele. Isso não acontece de uma vez, acontece todo dia um pouquinho. E é por isso que tanta empresa sangra sem nem perceber. Não é uma grande decisão errada, é uma sequência de pequenas decisões ausentes. E eu quero fechar te deixando uma direção bem simples. Você não precisa sair dessa aula motivado. Você precisa sair dessa aula, desse conteúdo decidido. Decidido a parar de tentar tratar processo como um favor que você faz para a empresa quando está animado. Decidido a parar de tratar a organização como tarefa de dia bonito. Decidido a parar de deixar o comercial refém da tua própria emoção. Porque no final, o jogo é como você ficou motivado e como você faz para ficar motivado todos os dias. O jogo não é isso. O jogo é como eu construo uma estrutura que funciona inclusive nos dias que eu não estou motivado. Essa é a pergunta de empresa, é a pergunta de gestão, é a pergunta que quem quer crescer de forma sustentável faz. Então, se você quer aumentar o seu faturamento sem viver no caos, começa por aqui. Não espera a vontade para criar um processo. Cria um processo para não depender da vontade. Simples assim. E se essa aula te bateu, doeu, não foi legal, não gostou, não concorda, talvez seja porque você finalmente percebeu que o problema não é falta de esforço, é excesso de dependência da sua energia para aumentar algo que você deveria estar estruturando. Quando isso muda, o comercial muda. Quando o comercial muda, a empresa respira. E quando a empresa respira, o faturamento deixa de ser um acidente e passa a virar uma construção. Ponto. Então, se você chegou até aqui, eu peço para você deixe as tuas colaborações, as tuas dúvidas,
que você puder contribuir nos comentários, eu leio os comentários, respondo os comentários, e esses comentários têm feito os conteúdos, crescerem aqui. Não deixa de se inscrever no canal para que você possa receber as nossas nossos o nosso novo conteúdo, ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado, e é um prazer enorme ter você aqui. Não deixe de seguir nas suas redes sociais, o Marco do Marketing em todas as redes sociais, o Marco do MKT em todas as redes sociais, também vai ser um prazer ter você por lá. E eu fico por aqui e obrigado pela tua contribuição.